Nós passamos décadas produzindo coisas que ficavam engavetadas na gaveta de uma prefeitura. Na 25ª edição, teve uma coxilha que comemorou o centenário do Érico Veríssimo, e eu fui jurado dessa coxilha. Eu entendo que esses festivais, acima de tudo, são grandes marcas culturais. Muito boa noite, seja bem-vindo ao podcast da TV do Gaúcho. Eu sou a Prenda Renata da Silva e mais uma segunda-feira te recebendo aqui no nosso canal do YouTube para uma prosa de fundamento, com curiosidades, histórias e muitas informações sobre a cultura gaúcha. Na noite de hoje, nós estamos recebendo um convidado muito especial que representa tudo isso que eu acabei de falar. Ele é músico, professor, compositor e também produtor cultural. Ele vive a nossa cultura no dia a dia, faz dela a arte que ele ama e também a sua profissão. Nós estamos recebendo no episódio de hoje João Bosco Ayala Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao podcast da TV do Gaúcho. Privilégio estar podendo conversar essa noite aqui com vocês, falar um pouquinho de tudo, né? Essa tua vida aí, perfeita para representar o que queremos falar. Para mim é uma satisfação poder, então, a gente vinha falando, né, que como faz falta para nós, assim, veículos de comunicação que tratem a cultura da maneira com que ela tem que ser tratada, né? E não, às vezes, de uma forma... às vezes, assim, apenas panfletária, assim, mas... Midiática, mas que queira discutir as coisas referentes à cultura. Nós precisamos muito disso, né? Sim. E tu muitos bem sabes disso, porque tu tá apresentando um programa de rádio. Isso, exatamente. O Som dos Festivais. Toda terça-feira, das 17 às 19 horas, na Rádio Regional. Na Rádio Regional. Isso. Tava dando uma olhada, obviamente, no portfólio da rádio. Ela tem vários programas, então ela se dedica realmente à música gaúcha. Mas o teu programa é o Som dos Festivais. E o nome dele já diz tudo. E eu queria que tu contasse um pouco para quem está em casa, que já aproveita, pode seguir o professor Bosco lá nas redes sociais. Também pode seguir a nossa TV do Gaúcho e aprenda aqui. A gente fica muito feliz com a tua audiência. Mas eu queria que tu contasse para quem está em casa um pouco sobre como é que tu foi parar na Rádio Regional? No meio da rádio dos festivais. Mas aí são coisas bem distintas. A rádio é uma coisa nova, né? A rádio é uma coisa... recente a tua produção lá? A rádio acho que faz o quê? Faz uns 4 anos, mais ou menos, que eu devo estar na rádio. Mas a rádio foi uma coisa que surgiu de uma forma muito a convite do Mário, que é o diretor ali da Rádio Regional. A gente tem uma amizade de bastante tempo, né? E aí ele sempre tinha... Ele já tinha tido um programa anterior na rádio que abordasse os festivais. E aí um dia ele conversando comigo, tu não quer fazer? Aí eu disse, olha, vamos, a gente podia experimentar. Ele me mostrou como é que era o acervo da rádio, um acervo que é muito bem servido. Eu ajudei também a de certa maneira, a gente dar uma incrementada também no acervo dele. Pessoas contribuíram para isso também, né? E a gente acabou, então, trazendo esse conceito. Mas aí acho que isso é o mais interessante disso, né? Eu quando topei, eu disse, Mário, eu vou tentar fazer uma coisa do seguinte, porque e isso tem um link de quando eu de certa forma, comecei a lidar e a escutar e depois produzir músicas, canções, assim. Lá na minha juventude, né, nós tínhamos a Rádio Liberdade. Aliás, temos ainda a Rádio Liberdade, né? Mas a Rádio Liberdade lá atrás, né, era uma rádio que tinha vários programas diários, assim. E um dos programas que era o cult, assim, da época, assim, da minha época, que era também das 17 às 19 horas, coincidentemente, era o programa O Som dos Festivais, com o Paulo de Freitas Mendonça. Eu liguei pro Paulo. Eu disse, Paulo, surgiu um convite da Rádio Regional para eu apresentar um programa chamado, que eu queria chamar, e eu tô te ligando para te pedir licença para isso, porque seria um resgate. Eu queria chamar ele do Som dos Festivais e ele liberou. Eu achou o máximo. Participou do primeiro programa, então foi muito bacana. Bem simbólico. Muito simbólico, porque isso tem
um vínculo muito forte com a minha, de certa maneira, a minha origem também como artista também nesse sentido, né? Sim, porque tu começou cedo a compor? Bastante. Eu comecei... Eu sou natural de Guaíba, tá? E a minha família, por parte de pai, é uma família de Bagé, tá? Então, eu... Bem gaúcha. Eu sempre vivi esse entremeio entre Guaíba e Bagé, Guaíba e Bagé. E na minha infância, cedo, assim, eu comecei a tocar violão. Mas jamais pensei em começar a compor e tudo mais. E aos poucos eu fui tendo contato com muita gente ali em Bagé e começou a despertar essa ideia de... Escutava muita... Eu sou produto dos festivais, mas primeiro como ouvinte. Eu escutava as transmissões tanto da Rádio Liberdade como da Rádio Gaúcha, na época do Glênio Reis, do Paulo Diniz. Né? Então, eu comecei a me apaixonar por esse universo. Né? E daqui a pouco eu já estava tocando violão razoavelmente, né? E aí eu comecei a me aventurar e aí tiveram alguns loucos que quiseram me dar letra, inclusive, né? E aí a coisa começou. Então, meus primeiros parceiros, inclusive, são bagenses. São bagenses. Meu primeiro parceiro foi o Severino Ruiz Moreira. Olha. Depois o Eliezer Tadeu de Souza e o Heron Vaz Matos. Foram os meus 3 primeiros parceiros, né? E aí depois a gente foi convivendo com outras pessoas e esse leque de parceria foi se ampliando. Mas essa história começa lá nos anos 90, né? Sim. Aquela região, ela é muito propícia para isso, né? Esse fomento, assim, musical. O pessoal tem uma outra formação, obviamente, mais perto do campo e tudo mais, que a gente aqui na cidade não tem essa vivência. E acaba que parece que eles valorizam mais essas coisas da arte. Sabe? De transformar aquele dia a dia que às vezes é tão pesado, que a gente vê muito disso na música. Pega aquele dia a dia que é tão pesado na fazenda, enfim, e transforma numa música, num poema, numa obra de arte. Isso a gente vê muito nos festivais hoje. Sim. A gente vê isso e o que me encantou também é o processo de composição, que é uma coisa que ela é mágico, né? Que é uma coisa que a gente, na verdade, eu costumo dizer que nós não somos nós que compomos, né? Nós somos apenas um canal nesse processo todo, né? E isso tudo é muito gratificante. Mas é que também teus primeiros parceiros ajudaram, né? Sim, mas eu eles fico imaginando. Vou musicar por Heron Vaz Matos. Mas assim, teve... Minha família sempre teve um hábito que sempre foi contribuiu muito para isso, que era a ideia de todo ano a gente ia no verão, passava alguns dias de verão em Bagé, um calor desgraçado. Mas a gente ia nas férias de inverno e geralmente quando a gente ia para as férias de inverno batia com a Semana Crioula, no auge da Semana Crioula Internacional de Bagé. Então ali eu conheci... A cidade respirando. Conheci muita gente. Respirei muito aquele ambiente. E isso foi... A gente começou a transitar. E lá sempre teve esse hábito das pessoas se reunir no final da tarde para tomar mate, aquela coisa toda. E ali isso tudo começou a aflorar e começou a surgir naturalmente. Tu lembra qual foi a primeira música que tu passou no festival e aonde? A primeira música que eu passei em festival é que aí assim, ó, eu tive a minha origem como compositor foi quando eu participei do festival estudantil. Então já aí, essa história já vê... 91, que nada, 89. Que nada. Antes dos anos 90. Antes de 89. Foi quando eu participei do primeiro festival estudantil, ainda lá na Barra do Ribeiro. E a primeira composição se chamou Um Estranho no Mato. Deve ter uma história por trás. Tem. Não, era um festival que tinha uma temática ambiental.
que era promovido na época então, na época, Delegacia Regional de Educação, hoje Coordenadoria Regional de Educação ali de Guaíba, e congregava as outras cidades da volta, né? Então, ali eu comecei, né? E dali as coisas foram evoluindo. Aí veio toda essa parte da gente ter esse contato com o pessoal dali de Bagé, os primeiros parceiros. Depois dali, digamos assim, num festival profissional, digamos assim, a primeira canção que eu classifiquei foi uma parceria, inclusive, com o Heron, com o Heron Vaz Matos, chamada Caminhos e Horizontes, que participou da comparsa da canção nativa lá de Pinheiro Machado, né? E interpretada na época, eu tive essa... a gente acabou tendo tive essa honra, foi interpretada pelo Edson Otto. Ah. O Edson Otto. E tu subiu no palco junto, não? Sim. Subimos no palco. E o contato com o Edson Otto, uma celebridade, né? Porque um cantor do Esquilador, né? E a gente acabou se conhecendo em Porto Alegre, ele morava aqui em Porto Alegre, então a gente teve uma convivência, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica, assim, né? Então tive essa grata satisfação de poder conviver e estar no palco. Um cara de uma força incrível quando tava em cima do palco. Nossa. Notável. Gustavo Hortácio esteve aqui, ele disse que a gente lembra todas as vezes que a gente sobe no palco, porque a gente é transportado para outro momento. Sim, no palco a gente não responde por nós. Eu penso assim, claro que tecnicamente tu responde porque tu ensaia, tu cria, tu produz aquilo que tu tá tocando no palco, mas tu não tá sozinho, né? Sim, depende da turma. Não, tu não tá sozinho e tu especificamente também não tá sozinho ali naquele momento, então... tem mais gente contigo. Tem uma história. Então é algo que o palco tem essas coisas, né? Então dali eu comecei, né? Depois eu abri um leque de parcerias com o pessoal de Pelotas ali, né? Que até hoje tenho, né? Com o Robledo Martins, que é hoje meu compadre, inclusive também. Olha. E aí praticamente da família. Com José Carlos Batista de Deus, com Juarez Machado de Farias, com o Eduardo Munhoz, depois com Adão Quevedo e outros tantos que a gente foi, então, ao longo dessa caminhada convivendo. E aí, dali, o leque foi se abrindo, né? A gente começou a ter parceiros aqui também pro lado de Porto Alegre, né? Na época ele morava aqui, aí surgiu uma parceria forte ali com o Carlos Omar Vilela Gomes também, com o Juca Moraes, com o Paulo Fleck, e foi indo, né? Aí depois veio a parceria com o Tadeu Martins, que ainda se mantém hoje, com bastante, a gente vem produzindo bastante coisa, e outros parceiros, Jaime Vaz Brasil, e assim por diante. O mundo dos festivais, ele é muito engraçado, porque num momento tu é fã, público ali assistindo, e de repente os caras são meu parceiro compondo. Eu nunca vou chegar nesse ponto, no caso, porque eu não componho nada. Mas eu fico pensando, sabe, que deve ser uma virada de chave quando chega nesse ponto. Muito, muito, porque eu que comecei ouvindo, né? A gente escutava, ouvi falar dessas pessoas e eram pessoas, eu costumava dizer assim, pessoas que tu nem... tu ouvia falar, escutava as músicas, não via a pessoa, e aí aquela pessoa pra ti era meio que uma entidade, assim, né? E aí quando tu via, tu te deparava com aquela pessoa e começava a conviver, e enfim, é de carne e osso, e é uma pessoa que soma muito no desenvolvimento da tua maneira de pensar, de ver a vida, de ver a arte e tudo mais. Então, cada parceiro que nós temos, eles contribuíram muito na minha formação como compositor, como artista, como músico, como produtor, como tudo. Tu é professor de história, a tua profissão, assim, né? E isso deve ter ajudado muito. Quando tu transita nesse campo da arte. Bastante. Eu acabei desenvolvendo uma relação da história, porque eu como sempre levei paralelamente a questão da música
da história, entende-se magistério também, Sim. né? Eu sempre procurei estabelecer links desse processo todo, né? Então, na época, quando eu trabalhava bastante com pré-vestibular, a gente fazia saídas de campo, a aula O Caminho dos Tropeiros, a gente ia para São José dos Ausentes. Ou então fazíamos aulas que tinham representação teatral, juntamente com música, ambientando coisas como os contos gauchescos, ou então outras obras da própria literatura brasileira. Então, eu sempre procurei casar o magistério com a questão da arte, né? Na própria escola, que eu trabalhei bastante tempo lá em Guaíba, a gente tinha um projeto que era o Café Histórico Literário. Então, a gente trazia escritores para falar sobre suas obras. Levamos o Assis Brasil, né? Eu e outra professora de literatura, a professora Doris, na época. Né? Então, a gente acabava transitando sempre por essas questões. E quando eu me dei por conta, assim, como eu vinha falando também para ti anteriormente, a minha vida no magistério, ela sempre teve a presença da arte, mas chegou um momento que, inesperadamente, a arte, ela ultrapassou, de certa forma, em termos assim, de espaço dentro da minha vida, a própria questão do magistério. Sim. E hoje eu continuo atuando como professor, mas hoje a própria função de produtor cultural enfim, todo esse envolvimento acabou me trazendo de uma maneira mais enfática para esse meio, né? Bom, já que tu já falou sobre isso, ser produtor cultural, nesse meio, principalmente dos festivais nativistas, são poucos nomes que produzem. E tu tá à frente, assim, daqueles que a gente, talvez, um dos que o público mais admira, que é o Carijo e a Coxilha, que são festivais muito antigos, são festivais muito, claro, né, eles têm toda uma projeção estadual e tudo mais, mas eles, localmente, na cidade, eles têm um prestígio muito grande, coisa que muitos outros festivais foram perdendo ao longo do ano, e o Carijo e a Coxilha a gente vê que não, bem pelo contrário. Tanto que teve outros desdobres, digamos assim, tanto a categoria das crianças, quanto a versão instrumental, que é muito legal. Eu queria que tu falasse um pouco como é que tu foi te aventurar a produzir festival. Olha, você vai me perguntar assim, quando isso começou a acontecer, ou quando houve essa virada de chave, eu não saberia te dizer. Tá? Acho que foi uma coisa muito, muito sintomática com a questão da própria música, né? Mas o nosso case digamos assim, de sucesso, de coisas que deram certo dentro desse processo todo, foi em Cruz Alta, foi com a Coxilha Nativista. Tá? E aí cabe a gente contar essa história toda, né? Antes de tudo, eu queria dizer que esses festivais que tu te referiu, e aí eu colocaria um outro lote aí também neles. Sim. Mas tu falou da Coxilha, falou do Carijo, eu colocaria a Moenda, também falaria da Seara, falaria da própria Califórnia, do Reponte, da Comparsa, lá da minha cidade, lá a Recoluta. Esses festivais, e aí acho que talvez a gente entenda um pouco da maneira como a gente vê a produção de um evento desses, eu entendo que esses festivais, acima de tudo, são grandes marcas culturais. Marcas culturais. Porque um evento como a Coxilha, que tem 45 anos, um evento como o Carijo e a Moenda, que tem 38 anos. Tá? Então, não é à toa que eles sobreviveram ao longo desses anos todos, né? E eles se tornaram grandes marcas. Existe uma referência. Cruz Alta tem uma referência intimamente ligada com o seu festival, que é a Coxilha Nativista. Que pertence à cidade de Cruz Alta, que pertence à comunidade de Cruz Alta, assim como o Carijo é um produto de Palmeira das Missões.
A comunidade, foram eles os responsáveis por esses eventos se tornarem isso que eles se tornaram. Essas cidades, elas param, né? Param. Quando acontece o festival. Param. Tanto que esses festivais acontecem a semana inteira. Uhum. Não é uma coisa de final de semana. Não, sim. E a gente, de certa maneira, trouxe um pouco desse tempero, né? Como ele é uma grande marca cultural, né? Dentro de uma marca cultural, tu pode colocar o universo. E aí, nós começamos de uma maneira que foi bastante intuitiva, né? Na época, nós apresentamos um projeto em Cruz Alta de uma Rouanet, de um festival instrumental, mas um festival instrumental que foge um pouco da do nosso tipo de evento aqui, um festival não concorrencial, uma mostra de música instrumental, uma mostra de espetáculos. Só que qual era o grande lance disso tudo? Foi um projeto de Rouanet. Na época, nós levamos para o poder público lá de Cruz Alta, oferecendo esse projeto. Na época, o prefeito entendeu que era importante e começou, juntamente conosco, a fazer contato com as empresas. E, na época, batemos numa, duas, acho que na terceira empresa nós tivemos um contato com a CCGL. A CCGL, que havia se instalado lá em Cruz Alta. Até hoje ela apoia, né? Sim, e ali a CCGL vinha buscando um evento que representasse a sua marca na região. E aí, o seu Caio, que é o atual, ainda é o presidente da cooperativa, olhou o projeto e disse, não, é meu. E a CCGL, então, passou ser a patrocinadora master da Coxilha Instrumental. E a Coxilha Instrumental, além de trazer os espetáculos, acaba gerando o custeio das estruturas que fazem parte da Coxilha Nativista. Ah, entendi. E isso começou dessa forma. A única coisa que ele disse, e acho que isso é uma curiosidade, que já que a gente está no podcast, acho que se presta para isso, né? Ele disse assim, o seu Caio, quando nós estávamos fechando a questão da história da coxilha instrumental, né? Ele disse, tá, mas a única coisa que eu queria pedir para vocês é que vocês tivessem alguma coisa assim, ao longo do evento, que fosse um Masterchef, uma coisa assim. Achei que ele ia pedir um artista. Um concurso culinário. E nós, tá, tudo bem, vamos providenciar. E aí surgiu, a partir daí, o chefe CCGL, hoje chefe CCGL Super Útil, que é um concurso culinário que a gente faz todos os anos na Coxilha, envolvendo os artistas. Os artistas montam suas equipes. Lá em Cruz Alta tem o parque de exposições, que lá tem vários galpões que representam entidades. Aí tem os bombeiros, tem a OAB, tem enfim, a prefeitura. Então tem vários galpões. Tipo o acampamento Farroupilha. Isso, só que são permanentes, tá? Eles ficam o ano todo, são galpões muito bem estruturados. Sim. Cada galpão recebe uma equipe de artistas, e esse galpão, então, passa a formar uma equipe. No sábado de manhã, então a gente chega lá, eles previamente vão enviando as receitas, os galpões e a própria CCGL propiciam os insumos. E o Super Útil, eles mesmos que os insumos para que as receitas sejam feitas, né? E aí, no sábado, eles vão para as panelas. Então, é um concurso que começa às 10 e termina 1 da tarde. É uma festa. Só imagina. É uma festa, é maravilhoso, porque ao longo do concurso a gente tem desafios, tem que ir lá, tem que apresentar a receita com uma música criada na hora. Então, não é só sobre comida, é sobre comida e arte. Não, é comida e arte. E ali fazem já 8 anos que nós temos o chefe CCGL. Começou junto. Nosso trabalho lá em Cruz Alta começou em 2017. Qual foi o prato mais diferente que tu já viu? Tudo. De tudo. E tu não teve um que tu pensou, esse aí não cozinha nada? Nossa, com certeza. Mas, e aí, às vezes, os caras se revelam, né?
Eles se revelam. E aí tu vê que, na verdade, às vezes são bons de garfo e de panela. Então foi muito interessante. E na primeira vez que nós realizamos o chefe CCGL lá, inclusive, ele... foi o ano que nós trouxemos, que a prefeitura trouxe lá como um espetáculo de encerramento lá da Coxilha, o Almir Sater. E o Almir veio um dia antes para Cruz Alta, ele tem muito essa história de se aclimatar com o ambiente. E no sábado ele estava conosco lá no chefe CCGL, percorreu os galpões, almoçou com a gente, e foi uma coisa muito interessante. Sim, mas ele deve ter provado de tudo e mais um pouco. Deve ter adorado. E aí, quem é que avalia isso aí? É montado um corpo de jurados. Na primeira edição veio o chefe até daqui de Porto Alegre, que a CCGL levou. Chiquérrimo. E hoje não, hoje continua tendo uma comissão avaliadora formada por pessoas envolvidas com culinária, profissionalmente. Bacana. Bom, é um plus, né? Porque a gente sempre fala sobre o festival, ele é muito mais do que o momento do palco. Exato. Os artistas, muitos artistas, eles fazem a agenda do ano deles pensando que naqueles festivais eles têm que estar. E isso, na verdade, assim, esses festivais, eu volto a dizer, as comunidades têm um envolvimento muito grande, né, e uma parcela de contribuição enorme nesse processo. Tanto que esses festivais, especificamente, vamos pegar o caso tanto o Carijo, como a Coxilha, também a Moenda, todos eles têm grandes comissões que são formadas por pessoas da comunidade que estão envolvidas e fazem esse link com a comunidade, que é fundamental para um evento desse. Sim, aquela ali é a festa da cidade. No momento que o evento se afasta da sua comunidade, esse evento está fadado ao fim. Sim, porque... Então, isso ele tem a identidade. A identidade está na comunidade dele. Então, isso é uma coisa que é muito verdadeira. Em vários casos que nós já verificamos isso. Coxilha, esse ano, está prestando aí uma homenagem lindíssima a Érico Veríssimo. Sim. Te falei que foi uma das artes mais bonitas que eu vi nos últimos tempos de festivais, assim. Que geralmente os festivais, eles têm artes inéditas, né? Eu também achei. Ela é perfeita. Olha aí, Vinícius. Vinícius, que tá nos assistindo ali. Tá? Lá. Vinícius, que é o nosso designer. Ele foi o autor daquela arte que desenvolveu ali. E é o autor da arte do Carijo. Então, muito contribuiu para isso também. O Vinícius é um grande artista da cidade de Cruz Alta. E ele é do meio? Ou não é? Não, ele é um designer. Ele é um designer. É um designer. Parabéns, Vinícius. Você está de parabéns. Então, o Vinícius foi o responsável pela arte da Coxilha. E tu sabe que isso também tem um... Eu sentimentalmente tenho eu acho que essa coxilha vai ser uma coxilha muito especial, porque na 25ª edição, a gente vê como é que a gente tá velho, né? Na 25ª edição... A gente vê como a gente tá experiente. Na 25ª edição, o Érico Veríssimo teve uma coxilha que comemorou o centenário do Érico Veríssimo, e eu fui jurado dessa coxilha. Olha! E eu fui jurado, fui convidado para ser jurado, e foi o primeiro júri de grande festival que eu participei. E foi uma experiência fantástica. E aquele festival, de certa maneira, ele trouxe essa ambientação de celebrar a obra do Érico Veríssimo, como a gente espera que esse também tenha essa pegada. Mas certamente, não tem dúvida. Porque ali, por exemplo, na 25ª, surgiu a Hora do Sétimo Anjo, que é uma composição que se consagrou vencedora, do Carlos Omar Vilela Gomes, na voz do Pirisca Greco. E foi algo que foi arrebatador. História, né? Foi arrebatador. Ali está a obra do Érico. E eu costumo dizer que a obra do Érico Veríssimo, ela se confunde muito com a história do Rio Grande do Sul, até porque o Tempo e o Vento, ele perpassa por vários períodos históricos que nós vivemos. Então, as coisas acabam é um amálgama que se cria a partir dali, né? Então, é uma coxilha muito especial. É uma coxilha histórica.
45 anos, não é qualquer um que chega a 45 anos ininterruptos. Sim. Ele é o único, né? Mais No longevo, estado. mais longevo. É. A Califórnia, apesar de ter surgido antes, mas ela teve vários períodos de interrupção, né? E a coxilha começou em 81 e nunca mais parou. Mesmo na pandemia se fez coxilha na Nativista. Me lembro. É verdade. Uma foi uma mostra, que foi o auge do período do isolamento, né, que se fez uma mostra, e a outra se fez concorrencial no ano seguinte. Aqui fica minha admiração pela prefeita Paula, que é prefeita de Cruz Alta ainda hoje, que é médica, inclusive, também. E Então, ela sabia do que ela estava falando. ela peitou a situação de fazer a coxilha em meio ao lockdown. Onde nós fizemos, ao longo da coxilha, nós fomos testados 5, 6 vezes. Diariamente nós éramos testados e só entravam as pessoas que estavam fazendo. Veja o tamanho da importância que esse evento tem para a cidade. Foi feito dentro do clube, somente para a imprensa, com distanciamento, e transmitido ao vivo para o público inteiro. Os festivais, quando eles chegam nesse patamar, a gente pensa que nada mais abala, né? E eles lançam um repertório para o cancioneiro gaúcho que é riquíssimo. Ao mesmo tempo, não é popular quanto outros trabalhos de artistas que saíram já dos palcos de festivais. Isso eu acho muito curioso. Eu, particularmente, hoje, os artistas que eu escuto eles em função de uma aparição deles num palco. Mas não necessariamente que eu escute os festivais. Esses dias eu estava escutando o Reponte. Eu pensei, nossa, que música boa! E eu nunca tinha escutado antes. E assim, as músicas de festivais, elas demoram um pouco para cair no gosto do público, né? Tanto que quando dá o resultado do festival, a gente pensa, sério que essa aí ganhou? Olha, existem fenômenos aí dentro desse processo todo, né? Dessas canções. Vamos pensar que nós temos 52 ou 53 anos do movimento nativista ocorrendo. Nós fizemos o espetáculo 50 anos do nativismo ali, né? E ali tu vê uma trajetória de 50 anos, tu pega as 40 e poucas edições da Califórnia, tu pega as 45 edições da Coxilha, as 38 edições do Carijo, as 38 edições da Moenda. Tu tem obras que são irretocáveis até hoje, que fazem parte do cancioneiro. Umas brotaram quase que imediatamente, outras demoraram um pouquinho para que alguém desse um start. Carinho nelas. E ela começou a acontecer. Bom, um dos exemplos clássicos disso, vamos pegar o caso da Coxilha lá, o caso do Batendo Água. Sim. Batendo Água é da 17ª edição da Coxilha Nativista, onde eu participei. Foi a primeira coxilha que eu fui participar como compositor. Nós tiramos 3º lugar, com a Roçais de la Iberá, uma parceria minha com o saudoso poeta argentino radicado aqui, Roberto Mara. 2º lugar também, uma canção que o pessoal do meio do CTGs tem uma predileção muito grande, que é o Rancho de Luz. Foi o Rancho de Luz. E o 1º lugar foi Sonho Estradeiro, na voz do João de Almeida Neto. E o Batendo Água é a última faixa. É a última faixa do disco. Meu Deus. E foi a canção que aconteceu do jeito que aconteceu, depois do festival. Que caiu na graça do povo. Então, são fenômenos que acontecem de uma maneira... Aí tu vai pegar outros fenômenos, tipo... Vamos pegar da mesma linha lá, o Quando o Verso Vem Pras Casas, que também se tornou, durante muito tempo, uma canção que se reproduziu... Até hoje. Até hoje, né? O Guri, o Nego da Gaita, e tantas outras canções, Alma de Poço,
Então... Mas são canções mais antigas, né? Mas que até hoje perduram, né? Fazem parte do imaginário. Bem. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Bem. Mas aí eu te pergunto o seguinte. Essas canções, elas até hoje, elas perpassaram gerações. Uhum. E muitas das canções que hoje nós estamos consumindo, eu não digo nós, mas de um modo... O público em geral, são coisas que fazem parte daquilo, como dizia o Bauman, né? Fazem parte da modernidade líquida, né? Aquilo está se escutando hoje, passou 2, 3 semanas, tu já nem sabe mais como é que é aquela música. Tu vai ter uma vaga lembrança. E tu vai seguir escutando o Guri, e tu vai seguir escutando o Nego da Gaita, o Desgarrados, e assim por diante. E talvez as obras dessa geração, elas vão se perpetuar para a próxima. Assim como essas que a gente escutou se perpetuaram pra gente. Então eu entendo que os festivais, e a gente enxerga o movimento dos festivais como um divisor de águas dentro da música regional. Uhum. A música regional teve várias fases aqui no Rio Grande do Sul. Teve um cara que foi o primeiro artista que se preocupou, talvez, assim, em produzir um cancioneiro próprio, nosso, assim, teve uma contribuição muito forte nesse período. O Barbosa Lessa teve lá atrás, né, quando cria o Negrinho do Pastoreio, e todas Prenda essas... Minha. Prenda Minha, né? Todas essas obras, elas deram início a uma estética que depois foi se desdobrando. Teve ali a época do Conjunto Farroupilha, depois surge ali o Giro de Freitas. Paralelo a isso, tu tem um fenômeno lá que é o Noel Guarani, que vai paralelamente costurando esse processo. Aí chega na década de 70, inicia a Califórnia. E da Califórnia em diante, quando chega a década de 80, nós temos um boom desse movimento, que nós chegamos a ter no Rio Grande do Sul quase que uma centena de festivais acontecendo. Entre os anos 80 e os anos 90. E isso marcou. Definitivamente, eu ousaria dizer... Ousaria não, com muita segurança eu digo isso. Né? Historiador. Com muita segurança. Nós ainda, mesmo com o número de festivais que diminuiu bastante da década de 80, 90 para cá, diminuiu sensivelmente, mas mesmo assim, nós ainda temos no nosso estado um movimento musical de produção de música autoral único no mundo a produzir canções dessa forma. É muita coisa que se produz todo ano, né? E é por causa dos festivais. Tem um aspecto positivo, muito positivo, sim, mas tem seu aspecto negativo também. Claro. Mas aí é uma opinião pessoal, muito particular. Eu acho que os festivais acabam... Nós hoje temos eu falo isso para várias comissões e várias pessoas do meio. A gente tem um conceito, entendo que, de ineditismo. Esse assunto é polêmico, estou pronto para discutir. Não, eu tenho uma opinião sobre isso também. Eu acho que nós temos um conceito muito hipócrita. Né? Muito hipócrita. Porque em meio à difusão de conteúdo que nós temos hoje, tu tá fazendo alguma coisa em casa, isso aí. Filmou, já tá na rede. Tá na rede. E aí tu vai dizer que aquela obra depois continua sendo inédita? Não. Mas o que é o inédito hoje? Inédito é só quando tu compõe ali. Então, eu acho também uma injustiça tremenda. Tu compor uma canção, hoje ainda com a questão da transmissão, do streaming e do Spotify, isso mudou um pouco, né? Mudou bastante, inclusive. Mas nós passamos décadas produzindo coisas que ficavam engavetadas na gaveta de uma prefeitura. E somente aquela cidade consumia, e essa canção continua inédita. Quando consumia. E essa canção segue inédita. Então, hoje o conceito de inédito, a obra tem que ser inédita e tudo mais, eu acho muito hipócrita e injusto.
Os festivais no centro do país, São Paulo, Minas, eles têm um conceito que eu acho muito adequado. Eles produzem canções e essas canções circulam nos festivais. Durante um determinado tempo, até que o artista grava aquela canção no seu trabalho profissional, de carreira. Entendi. E aí, tu deixa de ter... o artista, o compositor deixa de ser aquela máquina de compor. Porque não deve ser fácil, né? É muito complicado. Porque aí, assim, ó, tu deixa de produzir coisas, às vezes, diferenciadas, né? Pra, muitas vezes, tem gente que tem a sua fórmula de compor. Aí eu muito recentemente, vi uma música que premiou num festival. Magnífica, obviamente, mas eu pensei, já escutei essa música em outro lugar. Várias vezes, talvez. Aquele te remete a... Muitas canções te remetem a muitas outras coisas que tu já ouviu. Mas por quê? Porque muitas vezes tu tá preso a um formulismo, ou uma tendência. Porque um festival... O que é um festival de música? O que pra ti? Pra mim? É. Ai... Vamos fazer um podcast agora. Estou te entrevistando agora aqui. Várias definições, mas eu acho que o festival, pra mim, é o momento de me aproximar do artista que eu sou. Não. Esquece isso. O que representa musicalmente aquilo no palco pra ti? Ai, não sei, acho que pra mim, eu espero sempre ver novidades no palco. Exato. Um festival... o real objetivo de um festival, o que é? É um laboratório de criação. Sim. E dentro de um festival, eu enxergo o festival como se nós tivéssemos ali um mosaico, né? Onde é a maneira com que o cara lá da fronteira vê o Érico Veríssimo, que o cara do litoral vê o Érico Veríssimo, que o cara lá das Missões vê o Érico Veríssimo, e do caso, tô falando especificamente do caso de Cruz Alta agora, né? Outro festival que está retornando agora, o Canto dos Sete Povos, então, e aí ele estabeleceu uma temática sobre a história das missões, genial! Então, eu acho que isso é a maneira com que nós enxergamos, e a maneira com que eu vejo isso é diferente do cara do litoral. E que é diferente do cara da fronteira. E é diferente do cara da serra. Mas tem uma coisa também que a gente fala muito, que às vezes a música passa num festival e parece que ela não foi feita para aquele festival, sabe? Ela passou na triagem porque ela de fato tem uma qualidade técnica, mas aí tu fica pensando, não vai premiar nesse festival, porque esse festival às vezes tem uma linha muito específica. Acontece. Acontece bastante. Acontece. E daí tu pensa, não vai mais voltar para nenhum palco. Mas assim... Mas hoje nós estamos facilitados. Não vai voltar para um palco, mas tá ali nos streamings, enfim. Mas o palco do festival não pode ser ali aqui jaz uma canção, né? Exato. Jamais. É um crime pro artista. E pra música. Pra obra em si. É uma coisa muito triste que tu vê, assim, a canção que tá ali... se teve todo um esmero para colocar aquela canção no palco, se ensaiou, o cantor decorou letra, o poeta se desmanchou em poesia para escrever aquela canção, para em 5 minutos ela... Acabou. Não é justo, né? Sabe que na edição mais recente que teve do acampamento aqui em Campo Bom, uma das canções, quando ela veio pro palco... Quando ela saiu, ela já estava nos streamings do artista, dos compositores. Então, eles fizeram todo um trabalho em cima da música de produção. E eles criaram uma expectativa para ela. Aí, quando ela chegou no palco, era como se tu finalmente visse o trabalho que tu ficou semanas criando expectativas. E ela veio num formato pro palco e depois no streaming ela estava num outro. Achei muito interessante. Que isso facilita. As tecnologias hoje facilitam essas coisas, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para discutir em relação, assim, e melhorar no meio dos festivais, como produção musical. E acho que a gente tem que se debruçar muito hoje sobre o pós-produção. Acho que hoje a gente melhorou muito na questão da pré-produção, da produção, mas a gente tem que se preocupar no pós-produção, que é, na verdade, tu levar essas músicas mais adiante do que simplesmente aqueles 3, 4 dias do evento.
as versões infantis, digamos assim, dos festivais, elas acabam tendo muito desse papel, né? De reviver essas canções. Eu tenho uma outra novidade para ti. Novidades a gente gosta. Eu tenho outra novidade. Atenção, TV do Gaúcho. Hoje estamos recebendo João novidade, Bosco Ayala. Na verdade... E ele vai trazer novidades. Não, na verdade, essa novidade já foi lançada... Desculpa. Fica à vontade. Aproveitando aí, você que está em casa, nos siga nas redes sociais, siga o nosso canal aqui no YouTube para ficar por dentro de todos esses... Só para gerar uma suspense. Só para isso aí foi tudo... Professor, sabe? Professor, quando ele vai dar aquela... Mas assim, ó, nós lançamos lá no Carijo um vídeo, e esse vídeo agora vai começar a circular outros festivais. Nós estamos montando, estamos trazendo de volta em março de 2026 o Eco dos Festivais. Uau. O Eco dos Festivais ocorreram 3 edições do Eco dos Festivais, lá na década de 90, na cidade de Tramandaí. Só ouvi falar. E ele... É pro vinil. E ele ocorreu só essas 3 edições. Nós estamos trazendo de volta através da 4ª edição do Eco dos Festivais, que vai acontecer em março de 2026, em Tramandaí. Que bacana. Então lá é a oportunidade que nós vamos ter dessas canções que nós dissemos que vimos no palco. Elas vão disputar entre elas um certame, as vencedoras, no palco do Eco dos Festivais. Quem ganhou os festivais do ano vai pro Eco competir entre si. Vai poder enviar a canção, porque vão ser 20 canções selecionadas. E hoje nós temos mais 5... Quantos festivais? Quase 50 e poucos. 50 e pouquinho. Porque a gente, na verdade, pega todos os festivais, pequeno, médio, grande, não importa, podem enviar as suas canções vencedoras, os autores, que vão poder disputar. E sabe que aí acontece uma coisa bem interessante, né? As vencedoras do Eco dos Festivais, foram vencedoras... na época, por exemplo, assim, se não me engano, a primeira edição, quem ganhou foi uma vencedora do acampamento aqui. Foi Xangueira de Vida e Lida. Sim, seu Adeiros Freitas. Né? Isso. Depois, a segunda canção da segunda edição foi Alma de Poço. E Alma de Poço tem uma peculiaridade muito interessante. Alma de Poço percorreu vários palcos. Ela foi desclassificada numa Califórnia. Opa! E depois venceu o festival de Restinga Seca. E de lá ela se credenciou, então se inscreveu e ganhou o Eco dos Festivais. Olha só. E depois a terceira vencedora foi uma composição do Mauro Moraes chamada de Terra e Gente. Cantada na época pelo Neto. Que participou do festival de Jaguari. O Grito do Nativismo. E então é isso. Então daqui a pouco uma canção que tá... É aquilo que eu te falei, aquela canção que tá lá naquele festival distante, mesmo com o streaming, mas que não é do conhecimento das pessoas, ela daqui a pouco vai vir à tona num grande palco, disputando. Mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade de público É uma maneira de nós darmos um pouco mais de sobrevida à canção e darmos uma outra dimensão. A ideia é que o Eco dos Festivais também se torne uma espécie de epicentro de discussões sobre os festivais. Esse trabalho a gente vem realizando já junto com o Instituto Estadual de Música, que está interessado também em fazer essa discussão do cenário dos festivais, o que avaliar calendário, avaliar esse critério de ineditismo, avaliar todas essas questões. Ali vai ser um epicentro para se discutir essas questões. Muito bem. Vai ser mais um festival. Quero ver quem é que vai avaliar esse aí. Porque aí a dinâmica dos estilos musicais vão ser muito diferentes. Sim, nós vamos ter que ter um júri que tenha essa abrangência, exatamente. Muito eclético. Gostei. Parabéns por mais esse desafio. Bom, nesse primeiro semestre já encerramos Carijo, que foi um sucesso indiscutível. E aí é legal a gente dizer, né, que o Carijo, ele uma marca que a gente ajudou bastante a comunidade lá e a comissão organizadora, através do prefeito Evandro Massin, lá, que também está à frente da prefeitura, da secretária Maria Andréia, hoje o secretário Tiago, que estão à frente lá,
da Prefeitura, também da Secretaria de Cultura. A gente acabou desenvolvendo o Carijo em várias formas, né? Uhum. Nós começamos primeiro com o Carijo instrumental. O Carijinho nós trouxemos... Tu gosta do instrumental, né? Eu tenho, sim. Todos os festivais que ele produz têm a versão instrumental. Lá concorrencial, né? Uhum. O Carijinho veio para uma noite, Uhum. e o prefeito comprou aquele desafio de fazer de segunda a domingo programação. Aí nós, na segunda-feira, Tem até as escolas, né? o Carijo em prosa e verso. Então, é um festival de poesia dentro do Carijo. E domingo tem o Carijo em dança. Uhum. É um festival completo. No caso de Cruz Alta, também está começando na terça-feira. Porque a Coxilha Piá veio para uma noite de festival. Então, o palco nobre da Coxilha, o palco está trazendo, que diga-se passagem, aí é importante, o primeiro festival Piá do Rio Grande do Sul foi a Coxilha. Olha só. 37ª edição, se eu não me engano, da Coxilha Piá. Pode ser que eu esteja mentindo, mas eu acho que é isso aí. Tem mais de 30 anos a Coxilha Piá também. Mas assim, Ângelo Franco, Xana Miller, Juliane Spanivello, todos cantaram na Coxilha Piá. E todos esses festivais têm rede social para o pessoal poder acompanhar. Muito bem organizado. A Coxilha tem um sistema que recebe as canções lá de uma maneira muito eficiente, e a Moenda tem uma página muito bem desenvolvida também, com acervo lá da Moenda e tudo mais, que inclusive está com as inscrições abertas até o dia 29. Então corre lá, que escreve tua canção tanto na Moenda como na Moenda Instrumental também. E a Moendinha, que também vão ser grandes eventos, com certeza. Em algum momento do futuro, nós estaremos aqui falando novamente desses cantores que estão na Moendinha, no Carijinho. Sem dúvida nenhuma. Se transformando em Ângelos Francos e Xanas Millers da vida. Mas tem uma gurizada que está pronta. Só falta a idade. Não, tem uma gurizada que está pronta, e tem alguns que já cruzaram essa ponte, né? Sim. Do Piá para o profissional. Bem dizer, né? Então, tem cantores que estão aí. A Maria Alice. Maria Alice. É um exemplo. É um exemplo claro. E muitas mulheres, diga-se de passagem. Hoje tem uma profusão de mulheres muito maior que homens, inclusive no palco dos festivais infantis. É verdade. É algo que é muito interessante. Né? Então, o futuro nos vai trazer grandes vozes femininas, não tenha dúvida nenhuma. Bom, nós começamos falando aqui nos bastidores que esse é o ano que tu abandonou a sala de aula propriamente dita, porque a vida de produtor cultural começou a te exigir muito mais. Uhum. O que nós podemos esperar para o futuro muito próximo da produção de João Bosco? Olha, a gente quer qualificar cada vez mais os eventos que a gente vem trabalhando, graças a essa relação com as prefeituras e comissões organizadoras, e sempre tentando trazer elementos novos para isso, né? O festival não pode ser algo estanque, ele é orgânico, ele tem que se desenvolver como uma arte, de um modo geral. Mas, a partir disso, nós vamos ter outros desdobramentos ao longo do segundo semestre. Nós estamos trazendo de volta, por exemplo, também, depois de 14 anos, se não me engano, parado, estamos trazendo a Escaramuça da Canção de volta, a Cidade de Triunfo. Vai, esse ano, fazer um evento regional, que já está, inclusive, lançado. Tem um card que já está circulando. Vai haver um lançamento oficial agora, se não me engano, bem no comecinho de julho, mas é um festival que está retornando. O ano que vem ele vai voltar já com a sua fase estadual. Então, eles vão abrir. Isso, exatamente. Tem outras cidades que também estão dando cria para os seus festivais, aí também alguns novos, outros que estão sendo trazidos de volta, e acima de tudo, em março vamos ter o Eco dos Festivais, com esse
esse grande resumo aí dessas canções. Os festivais que reavivarem ou surgirem assim ao longo desse ano, Vão ter por oportunidade. um acaso, Vão ter oportunidade. vão ter a oportunidade de No participar. ECO em 2026. Muito bem. Onde está essa agenda completa de festivais, Bosco? Ela É deveria existir, né? Ela deveria, né? Na verdade, nós deveríamos ter um calendário. E aí vem um posicionamento crítico em relação a isso, né? Porque nós temos um primeiro semestre muito pouco explorado. Uhum. Muito pouco explorado, porque tu tem eventos pontuais no primeiro semestre. Tu tem o Carijo, depois tu tem aí tu tem essa pecada, aí depois já a coxilha já é na virada. Isso. E deu. Sim. E deu. E Isso aí, foi esse ano. e aí tu tem o segundo semestre, que é um verdadeiro desatino, onde tu chega a ter 3, 4 eventos ocorrendo no mesmo final de semana. É um crime isso. Sim. Isso é um absurdo. Então, acho que é o momento da gente parar, e somos bastante inteligentes o suficientes para isso, de racionalizarmos isso e termos um calendário mais que oportunize para que todos... Porque isso é ruim para todos os festivais. Porque o festival quer quem no seu palco? Os grandes artistas. Né? Sim, e os grandes artistas... Quando tu tem 4 eventos, os grandes artistas vão se dividir. Então, na verdade, tu tem condições de fazer algo bem pensado, bem estruturado, para que... Todos sejam bem prestigiados. Exatamente. Então, acho que é o momento de a gente poder refletir sobre isso também. Mais um desafio para esse cenário. Olha aí, ó. E aí o palco do ECO dos festivais servir para discutir isso também. Ai, vai ter um fórum lá no ECO dos festivais. Vai vocês ter vão mesmo. Entendendo. Vai ter mesmo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Muito bem, promete. Promete. Mas já vem com uma trajetória de produção de João Bosco Ayala, que já é de sucesso, então já estamos garantindo aí um caminho de sucesso para esses projetos. Parabéns. João Bosco Ayala Rodrigues, professor, músico, compositor e produtor cultural, hoje está aí à frente de grandes festivais do nosso estado e veio aqui compartilhar nesse podcast da TV do Gaúcho algumas histórias muito curiosas desse trabalho, que a gente admira muito e deseja muito sucesso. Eu que agradeço. E a gente vai finalizar essa gravação e eu gostaria de pedir para a produção colocar um vídeo, porque eu já falei aqui em outra ocasião, para uma outra convidada chamada Fernanda Lopes, de quanto eu adoro minhas cicatrizes. Minhas cicatrizes. Eu realmente sou fã dessa música. Uhum. Ela subiu no palco do acampamento que foi no teatro, que já foi diferente para nossa experiência, ou para minha experiência muito pouca perto da tua, assim, em festivais, mas ela foi de arrepiar. Eu tenho uma história em relação a essa canção. Essa canção é uma parceria minha com o Adão Quevedo. Né? E o Adão... eu talvez seja o parceiro mais constante do Adão para musicar os sonetos do Adão Quevedo. Né? Tanto que a gente tem outras obras, o Poço das Lembranças também, que participou na época do Minuano da Canção, que também era um soneto. Né? E o soneto é muito desafiador de musicar. Eu imagino. Tu tem os 2 quartetos e os dois trios em estrofes ali, né? Então tu tem que ter toda uma dinâmica para entregar aquele texto. Mas é tão musical o texto do Adão que quando ele vem, a música já está pronta, tu só tira dali de dentro. E foi esse caso, foi uma música que brotou na hora. Assim, aí é o que eu te disse, que nós somos nós que compomos, nós somos só um canal. Acontece. A arte tem disso, né? Muito emocionante, muito emocionante. Parabéns. Muito Posso obrigado. dizer, então, que eu sou fã de João Bosco Ayala, viu? Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço. Eu já vinha escutando assistindo os outros podcasts daqui, e é muito importante que a gente tenha esse espaço para a gente poder discutir essas questões verdadeiras da cultura, sem a grande mídia, mas que a gente possa aprofundar essas discussões nesse espaço. Sou eternamente grato. Eu diria o mesmo, em nome da TV do Gaúcho e em meu nome também, pela tua disponibilidade e pela tua sensibilidade de compartilhar o teu conhecimento com a gente. Muito obrigado.
Obrigada a você que nos acompanhou aqui na TV do Gaúcho, mais um episódio do nosso podcast. Nós nos vemos na próxima segunda-feira. Todas as marcas que trago na pele foram feridas que o tempo curou, pois já não sangra a dor que corta e fere. A vida espera, há muito já voou. A vida passa, é um relógio lento, e os seus ponteiros agudos punhais vão desfolhando as pétalas do tempo, pra que a saudade diga nunca mais. Por isso a vida, desde o nascimento, vive morrendo.